Geralmente não paramos para pensar neles, mas estão em toda parte. São os zíperes. Desde que eles foram inventados em 1851, o princípio do zíper continua o mesmo. A única coisa que mudou é que os colchetes de antigamente se tornaram dentes, que se desengancham por um calço em forma de arado, que desprende cada dente do dente de baixo. Eles são peças de engenharia falsamente simples. Mas são necessários 20 processos de fabricação diferentes para fabricar um zíper. Como é possível? Surpreendentemente, 3/4 dos zíperes do mundo vêm da China. E a maioria deles vem de apenas um lugar, a cidade de Qiaotu, na província de Zhejiang. O mundo depende de Qiaotu para fazer 200 mil quilômetros de zíperes por ano. Pode não parecer, mas as calças do mundo todo são fechadas por essas pessoas. A maior fábrica daqui é a Great Wall Zippers, ou YQQ, como é conhecida. É o começo de um dia de trabalho para as 1000 pessoas que irão fazer o acessório de vestuário mais comum do mundo. Tudo começa com este material, bolinhas minúsculas de plástico. Agora não se assemelha a nada a um zíper, mas uma transformação está para começar. Isso irá formar os dentes interligados do zíper. Primeiro, as bolinhas são derretidas em um forno. Depois são espremidas em pequenos buracos, resfriadas em água e gradualmente esticadas em cilindros superaquecidos, formando longos fios. Cada cilindro os torna mais longos e mais finos. É essencial que todos alcancem uma largura correta e uniforme. Caso contrário, os dois lados dos dentes do zíper não se encaixarão quando estiverem prontos. É difícil acreditar que esses simples fios de nylon logo se tornarão dentes de zíperes. Em outro andar, o segredo oculto da fabricação do zíper está sendo preparado. Rolos e mais rolos de fios de algodão estão sendo entrelaçados para formar o chamado cordão central. Quando o zíper ficar pronto, você não saberá que esse cordão existiu, mas sem ele, o zíper seria inútil. Para descobrir por quê, você terá que esperar até o final do processo seguinte. Na próxima máquina, o fio de nylon e o cordão central estão prestes a serem unidos. Eles são passados por um parafuso aquecido que os entrelaça, girando e formando laços no nylon, inserindo o cordão central no meio. Daí os dentes são grampeados em volta do cordão. Agora, nós temos a metade de um zíper, com um cordão no meio. Os dois lados do zíper se mantêm juntos. Se você olhar bem, verá dois cordões inseridos dentro deles. E por que todo esse esforço para ter um pedaço de algodão de cada lado dos dentes do zíper? Bem, para superar um problema. Os dentes do zíper podem estar ligados uns aos outros, mas isso é inútil porque eles não podem se ligar a mais nada. Então, como podem ser colocados em uma calça, uma bolsa ou um casaco? Na realidade, em qualquer coisa. A resposta é que precisam estar ligados a um tecido. O próximo andar abriga dezenas de teares, tecendo um tecido que se chama cadarço, que constituirá os lados do zíper acabado. E há muito dele. Eu ajudo a fazer mais de 600 milhões de metros de cadarço por ano. É incrível como há tantos processos por trás da fabricação de um simples zíper.
Agora é necessário ligar milhões de metros de tecido a milhões de metros de zíperes. E é aqui que os dois lados do cordão central revelam a sua magia. Por estar dentro dos dentes enganchados, o cordão central está no lugar perfeito para se costurar o zíper no cadarço. Os dois lados do zíper são então inseridos em outra máquina e costurados no cordão fechado para criar um pedaço único e longo de zíper. O produto final é uma quantidade enorme de zíperes de cores diferentes enrolados em carretéis. O zíper está praticamente pronto, faltando apenas os puxadores e os cursores. Para eles, toneladas de alumínio são derretidos a mais de 400 graus centígrados e então comprimidos em uma matriz injetável para fazer os moldes. Quentes demais para segurar, os cursores do zíper são arrastados para outra sala. Aqui um tambor de rolamento os separa da estrutura. Enquanto essa remessa continua girando, em outro andar, todas as peças de metal estão sendo escolhidas e montadas. Puxadores e calços são grampeados para se fazer o cursor. Os rolos de zíperes são cortados nos tamanhos adequados e os cursores são fixados quando inseridos no produto final. Seja lá onde eles forem parar, uma coisa é certa: os zíperes passam pelo mesmo regime vigoroso de lavagem que nossas roupas enfrentam. Mas se a tinta desbotasse ou o tecido encolhesse, logo nós estaríamos voltando a usar botões para salvar o dia. Um tanque fechado com tintura colorida eleva a temperatura e a pressão o bastante para reter a tinta no tecido, garantindo que ela não escorra. E para impedir que o tecido encolha, depois da lavagem, vem o ferro. Uma grande lição é aprendida aqui. Enormes cilindros a vapor são usados para esticar qualquer vinco restante. Nos zíperes de nylon, usa-se vapor em vez de eletricidade, porque os ferros elétricos derreteriam o nylon. Enquanto os ferros a vapor continuam passando milhares de quilômetros de zíperes na fábrica YQQ na China, outra fábrica, dessa vez no Japão, levou o zíper ao século XXI. Se você checar os zíperes nas suas roupas, é bem possível que tenham a etiqueta da YKK. Mas essa fábrica japonesa usou a tecnologia desenvolvida com os zíperes em todos os tipos de produtos improváveis, que vão desde aquários a trajes espaciais e tendas para todos os climas, como esta. Cada vez ela cresce mais graças a cada nova adição, simplesmente fechando-se um zíper e outro e mais um. Não há limite para o tamanho a que isso possa chegar. Esta tenda é forte o bastante para as pessoas andarem sobre ela e para se abrigarem dentro dela. E tudo isto graças ao zíper. Mas os produtos mais incomuns mostram como a tecnologia por trás do zíper tem sido usada nas grandes construções modernas. Esta é a ponte Akashi Kaiko, no Japão. Tem quase 4.000 metros de comprimento e com 280 metros de altura é tão alta quanto a Torre Eiffel. É a ponte suspensa mais alta e mais comprida do mundo. E logo abaixo da pista, estes engenheiros estão fazendo uma manutenção de rotina. Como eles fazem isso? Os zíperes.
Este tubo de borracha passa por toda a extensão da ponte e é uma solução engenhosa para um problema de que todas as estruturas de metal e concreto sofrem. A pista da ponte Akashi Kaiko, na verdade, se expande até 2 metros por dia, o que é suficiente para fazê-la rachar e quebrar devido ao esforço. Todos os dias deixam uma marca na estrutura de metal. É por isso que uma ponte tem articulações expansoras construídas na superfície da pista. Elas permitem que a pista se expanda os 2 metros necessários sem se quebrar. Contudo, com essa solução vem um problema. O asfalto e os fragmentos que os carros arrastam poderiam cair através das juntas a 30 metros de altura sobre os pescadores e os barcos abaixo. Um pedacinho de arenito dessa altura poderia ser fatal. O tubo de borracha coleta todo o entulho. O zíper é o único método durável e resistente para fechá-lo. Todos os zíperes da ponte estão em lugares onde ela é projetada para se mover com os elementos. Para o próximo zíper, os engenheiros têm que escalar mais de 300 metros até o topo das torres da ponte. Não é lugar para alguém que sofra de vertigem. O zíper nos facilita fazer as vistorias quando precisamos. O zíper também protege todas as partes importantes da ponte. Daqui eu tenho uma vista linda. Os grandes navios parecem muito pequenos passando lá embaixo.